Mas quando chegou em 1995, nasceu um primeiro livro, e esse livro é muito interessante, que é um livro de imagens, tá? É um livro de imagens reais de trabalhadores metalúrgicos que se acidentaram e imagens dos ambientes de trabalho, tá? E a gente tinha apenas uma legenda, colocamos a legenda, não tinha nome de ninguém. Esse livro, ele nasceu numa dívida da Secretaria do Trabalho do Estado de São Paulo com o sindicato. O sindicato fez um convênio com a secretaria, fez uma formação enorme de cipeiros aqui, e ele foi pagando os professores, e a Secretaria do Trabalho não pagava o sindicato. Eu fui lá cobrar, eu era secretário-geral do sindicato. Oh, nós queremos que vocês repassem o dinheiro do Devolve o sindicato. Aí nosso o dinheiro, secretário, né? Devolve o nosso dinheiro. aí, a Secretaria Estadual, o secretário, chegou, puxa, Não mas nós não temos tenho. dinheiro para pagar, nós não temos dinheiro para pagar. Bem, não vamos aceitar isso. Aí falou, olha, mas se vocês aceitarem, a gente consegue fazer uma impressão na imprensa oficial, que cubra esses valores, né? Mas foi isso. Então, o primeiro livro foi uma dívida. Então, falou, manda para cá, ó, manda o material, manda até o fotolito. Ele falou, manda o fotolito que a gente manda Fotolito. rodar. Você é velho, hein? É, Clemente, você é foi, velho. Tempo do fotolito, foi hein? em julho, foi em julho de 94 isso aí. Eu imaginava que, ao ver isso, as pessoas se indignariam. Mas eu queria que esse material fosse entregue gratuitamente para os metalúrgicos que frequentavam a dinâmica da luta do sindicato. E conseguimos. O livro era o tamanho de um sulfite, né? Tamanho, acho que A4. eu acho que é um A4, né? Mas nós conseguimos, eu sei que nas 7 edições nós fizemos 27 mil exemplares. Nossa. Entregamos 14 mil exemplares gratuitamente Para esses para os trabalhadores. trabalhadores metalúrgicos, cipeiros, para aqueles que faziam aqui o envolvimento da vida do sindicato, e aquilo ajudou muito a gente criar uma consciência prevencionista. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção e estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje nós vamos ter o primeiro de uma série de 2 entrevistas com o meu amigo Carlos Aparício Clemente. O Clemente vai nos contar um pouco sobre o trabalho desenvolvido pelo Espaço da Cidadania, que retratou a história de trabalhadores acidentados na região. Na semana que vem, a gente vai falar com ele sobre trabalhadores com deficiência e sua inclusão no mercado do trabalho. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá, Clemente, muito obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Tudo bem com você? Oi, tudo bem? É um prazer revê-lo e falar contigo, Alexandre. Faz anos que a gente É verdade, não é se verdade. vê. É verdade. Clemente, tu me criou um problema, porque eu tinha pensado em fazer um programa contigo, mas é simplesmente impossível fazer um programa só contigo. Então, a gente começou a bater um papo sobre como seria o programa, antes no pré-programa, e eu, né, a partir do que eu te conheço, das histórias lindas, histórias bonitas, o trabalho bonito que o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco desenvolve,
eu te propus e você aceitou a gente fazer 2 programas. Esse primeiro programa nós vamos focar basicamente nos acidentados do trabalho, nas histórias que você e o sindicato colheram ao longo dos anos, um trabalho muito legal, desenvolvido pelo Espaço da Cidadania. E no segundo programa, vamos falar do que está mais presente hoje no teu dia a dia, que é a questão da inclusão, né, de pessoas com deficiências, que é um problema hoje ainda muito sério, mas que o sindicato dos metrôs de Osasco sempre esteve na vanguarda desse problema e sempre teve ações muito concretas. Então, vamos agora então voltar ao tema inicial, que é a minha proposta, que é falar sobre esse trabalho. Eu queria, antes de mais nada, fazer um depoimento pessoal, né? Que eu te conheço, acho que 95, né? 95 ou 99 a gente se conhece, então nós estamos falando de 30 anos aí, mais ou menos, né? Sim. E o Clemente sempre é a mesma pessoa, o Clemente não muda, é o cara que está sempre com muita energia, muita disposição para tratar sobre esse tema. E eu, desculpe a minha ignorância, se talvez eu esteja cometendo alguma injustiça, mas para mim, eu estou aqui diante do principal homem do setor sindicalista brasileiro, preocupado com o trabalhador nas questões de segurança do trabalho, de inclusão. Então, para mim é um orgulho ser teu amigo, né, ao longo desse tempo. Eu sei que tu não gosta muito dessas coisas aí, tu gosta de trabalhar em equipe, mas assim, os trabalhos são feitos pelas pessoas, isso não tem como tirar. E como você muito bem colocou, e fez ao longo dos anos, aí são 13 livros que o sindicato fez, mais 4 cartilhas e mais outros documentos. Quando a gente tem bons projetos, eles só se viabilizam quando eles saem das cabeças e vão para o papel, né? E documentar essa história faz parte de uma cultura que o Sindimetal desenvolveu ao longo desses 30 e poucos anos aí, e que, então eu queria, antes de começar o nosso bate-papo, fazer esse reconhecimento pessoal, e eu te cito sempre como um modelo a ser seguido. E eu gostaria que mais sindicatos, eu sempre falo isso, mais sindicatos de trabalhadores tivessem a postura que o sindicato de vocês tem, de estar preocupado, além das questões econômicas, dos dissídios, da questão do desemprego, com as questões do trabalhador e da saúde desse trabalhador. Então, para mim, vocês são um modelo a ser seguido e eu gostaria que mais sindicatos se inspirassem no trabalho de vocês. Desculpe, assim, isso aqui parece aqueles programas de essa é a sua vida e tal, não é bem isso aí. Mas eu queria, eu sempre gostaria, nunca te falei isso pessoalmente, mas tenho essa história comigo e eu te respeito muito por esse trabalho. Não, eu agradeço, sabe, eu sempre vi na revista Proteção, desde que eu tive contato, a revista Proteção é assim um material fantástico para a gente poder estimular a prevenção aqui na região, tá? Então, eu tive a oportunidade, em alguns momentos, de estarem com vocês nas entrevistas da Proteção, e uma coisa que você acho que sabe, não sei se sabia, mas o terceiro livro que o sindicato fez sobre o tema, que era Uma História Sem Heróis, em 2011, quem fez a pesquisa foi a Cristiane Reimberg, que era jornalista da revista Proteção, Claro. estava aqui em São Paulo. Hoje está na Fundacentro. E ela está na Fundacentro. Ela estava aguardando sair o resultado do concurso na Fundacentro. Hoje, ela é uma das principais pessoas na Fundacentro e é uma das principais pessoas que está trabalhando a comunicação para a gente fazer a celebração do Dia Internacional de Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho, em 28 de abril de 2024. A principal pessoa de comunicação na Fundacentro para isso, nesse momento. Eu queria mais um depoimento que eu assim, queria te reconhecer, que é uma coisa, pode ser até muito pequena, mas para mim é emblemático do seu comprometimento. Lá nos anos 2000 e alguma coisa, não me lembro bem, você denunciou
a omissão do Brasil no envio das informações de segurança do trabalho para a OIT. Eu me lembro que a OIT publicava as estatísticas, né? E você foi a primeira pessoa, eu me lembro, e depois eu comecei a denunciar através da revista e tal, que o Brasil deixou de mandar, e aliás, ficou anos, nem sei se está mandando, porque agora, o ano passado eu fiz uma pesquisa e ainda não tinha, mandou um ano, depois parou de mandar. Então, assim, a gente não tem nem o respeito às pessoas que morreram de registrar o número. Não estou falando do nome das pessoas, a história como vocês fizeram, mas aquele trabalhador lá morreu no Brasil ou se acidentou e nem isso o governo, e eu não estou falando agora de partido, porque entrou vários partidos no meio dessa história, foi desde lá do Fernando Henrique, depois passou pelo Lula, Dilma, Bolsonaro, não é Temer, não interessa aqui, mas a estrutura governamental desrespeitou essas pessoas que morreram, simplesmente não mandando os dados. Mandava dado da economia, dado não sei o quê, mas os números de acidentes de trabalho, que era uma estatística histórica, o Brasil deixou por muitos anos de enviar, e você foi a primeira pessoa a denunciar isso. Então, assim, eu queria também registrar isso. Mas era simples, tinha os dados da Previdência Social, que eram divulgados internamente, e por acaso eu vi, porque o livro da Fundacentro, o anuário da OIT é muito caro, era vendido em dólar, era muito caro, um livro grosso, muito caro. Mas tinha Hoje está na internet, hoje está gratuito na internet, mas antigamente realmente era mas naquela época. Era caríssimo. Naquela época ficava. Naquela época tinha ali na Fundacentro, tinha na biblioteca da Fundacentro. Sim. E eu indo na Fundacentro, por acaso, percebemos aquilo, e olha, a pessoa que percebeu não foi eu. A pessoa que percebeu foi um rapaz que estava chegando aqui na direção do sindicato, Gilberto Almazan, o Ratinho, que hoje é o presidente do sindicato. Puxa, mas ele que percebeu, olha, tá, e daquilo nós fizemos uma charge, que rodou bastante. Eu tenho esse desenho, a gente consegue recuperar e mandar. Manda para você. Manda para a gente, será um prazer ver os acidentes do trabalho, o Brasil esconde e tal, que é uma ilustração. Mas olha que engraçado. Mandou, a Previdência corrigiu, mandaram novas informações para lá, mas me parece que quem mandava era o Ministério do Trabalho, com dados da Previdência, mas no ano seguinte, então foi corrigido o ano anterior, e no ano seguinte aconteceu a mesma coisa. E nós aí procuramos, então, o diretor da OIT no Brasil, tá? E marcamos uma audiência em Brasília, eu fui lá, eu ia muito em Brasília naquela época, e mostrando para ele, olha, as informações do Brasil saíram erradas pela segunda vez, tá? E a gente depois registrou isso, mas são coincidências, tá? Foi em 95 isso, 96, esse escândalo. É isso mesmo, isso mesmo. E eu sei que depois, né, foi essa época, 95, 96, e o fato se repete depois. Legal. Bom, mas fazendo esse registro, eu queria agora retomar, a partir de um determinado momento, lembrando que nós vamos falar basicamente sobre acidentes de trabalho, o trabalho que o sindicato fez. E na próxima programa, semana que vem, a gente vai falar sobre a inclusão dos portadores de deficiências e todas esse outro trabalho bonito que vocês fizeram. Clemente, conta um pouquinho da história, porque assim, esses livros que começaram lá, acho que o primeiro foi em 95, né? Aquele de fotos, né? Que era um livro fantástico, que eram trabalhadores acidentados, imagino que 100% do setor metalmecânico aí da região de Osasco, e que eram fotografados hoje, né? Eu acho que tinha uma foto antiga, não sei se eu não me lembro bem isso, mas conta um pouquinho da história desse primeiro livro, e depois tem um segundo livro que são os depoimentos e toda a história. Por que surgiu essa ideia de resgatar isso e como foi esse trabalho contando porque assim, voltando, a gente acabou de falar de números, né? Mas por trás dos números existem pessoas. E acho que esse trabalho bonito, né? Mostrar para a sociedade que aqueles milhares têm ali uma pessoa com um filho, com pai, com marido, com esposa, né? Com parentes, e que tem uma história de vida, né? E isso, e o acidente, ele acaba modificando a história de vida dessas pessoas. Com certeza. Olha, esse mês de abril
o sindicato completa 45 anos de uma ação sistemática de combate aos acidentes de trabalho. Tá? Então, por isso que você vê, mas completa 45 anos, começou lá no começo de 1979 essa movimentação, que deu origem, né, nós participamos no movimento que deu origem ao Departamento Intersindical de Saúde, que foi criado em agosto de 1980, mas em 79 a gente começou uma movimentação no estado de São Paulo, e aqui o sindicato, né, com a Semana de Saúde Trabalhadora, e aí foi construindo vamos dizer, uma história de informações que entravam nos jornais do sindicato, a gente criamos um boletim bimensal rodado dentro da própria gráfica do sindicato, chamado Oi Operário Inteiro, que era destinado aos cipeiros, tá? Mas a gente ia fazendo coisas sempre o quê? O sindicato registrava ou no seu jornal, ou registrava em alguma publicaçãozinha. Nós tivemos mais de 150 publicações temáticas, rodadas dentro do próprio sindicato. Bem, mas quando chegou em 1995, nasceu um primeiro livro, e esse livro é muito interessante, que é um livro de imagens, tá? É um livro de imagens reais de trabalhadores metalúrgicos que se acidentaram e imagens dos ambientes de trabalho, tá? E a gente tinha apenas uma legenda, colocamos a legenda, não tinha nome de ninguém. Esse livro, ele nasceu numa dívida da Secretaria do Trabalho do Estado de São Paulo com o sindicato. O sindicato fez um convênio com a Secretaria, fez uma formação enorme de cipeiros aqui, e ele foi pagando os professores, e a Secretaria do Trabalho não pagava o sindicato. Eu fui lá cobrar, eu era secretário-geral do sindicato. Falei, nós queremos que vocês repassem o dinheiro do sindicato. Devolve o nosso dinheiro, né? Devolve o nosso dinheiro. A Secretaria Estadual, o secretário, né, chegou, puxa, mas nós não temos dinheiro para pagar, nós não temos dinheiro para pagar. Bem, não vamos aceitar isso. Aí falou, olha, mas se vocês aceitarem, a gente consegue fazer uma impressão na imprensa oficial, que cubra esses valores, né? Mas foi isso. Então, o primeiro livro foi uma dívida. Então, manda para cá, ó, manda o material, manda até o fotolito. Ele vai, manda o fotolito que a gente manda rodar. Você é velho, hein? Clemente, você é velho. O tempo do fotolito, hein? Foi em julho de 94, isso aí. Em 2 meses, nós montamos o quê? E juntamos a equipe aqui de fotógrafos, jornalistas do sindicato. Que legal, que legal. E selecionamos os casos que, para a gente, eram os mais cabeludos ali, mas era assim, foto do ambiente da pessoa e o registro sem detalhamento. Só. Esse livro, então, a secretaria rodou realmente. Ali tinha algumas situações, digamos, alguns trabalhadores com perda de membros também. Tinha umas fotos bem tinha trabalhadores não tão acidentados, mas tinha alguns bem impactantes, assim. Tinha casos gravíssimos ali, né? Não fizemos nenhuma situação de morte, mas eram casos gravíssimos e ambientes, né? Tanto é que quando o livro saiu, deu um impacto enorme, né? Um impacto enorme. O Barelli, que era o ministro do Trabalho, quando ele viu aquilo, ele falou que é uma coisa horrorosa, tal. Ele ficou incomodado com aquela situação. Ele veio aqui no lançamento. Ele tinha deixado o ministério como ministro, voltou a ser secretário, veio a ser secretário do Trabalho do Estado de São Paulo, mas ele ficou horrorizado com aquilo, tá? Mas, então, assim, combinamos com a secretaria, em julho, uma coisa assim, em 2 meses estava na mão deles o material, eles rodaram no final do ano, entregaram para a gente em dezembro ou em janeiro de 1995, nós lançamos em janeiro, tá? Então, depois eu mando esse livro, tá? Nós lançamos em janeiro. Deu um impacto enorme, só que aí lançamos, a vida continua, passou um tempo. Então, no dia do lançamento, a Fundacentro ela tinha um programa na Linha Viva. Tinha um programa que era o programa Linha Viva, TV Manchete, hoje a Rede TV, e a gente aí falou assim, olha, como nós não gastamos, né, então o material a gente distribui gratuitamente para quem vier buscar, tal.
E a Rede Manchete colocou aquilo na rede, tá? Rede nacional que eles tinham, tal. Então foi uma procura enorme, uma divulgação enorme do livro. Mas aí o que aconteceu? Que nasceu o segundo livro. Ali, nesse livro, não tinha as causas, não tinha as histórias, não tinha nomes. Mas o pessoal deu nome. Deu nome. Olha, o sujeito se acidenta, ele perde uma mão porque ele não segue as recomendações de segurança da empresa. Ele não usa isso, ele não usa aquilo. Ou seja, profissionais da área de segurança do culpa era do trabalho. trabalhador. A culpa era do trabalhador, segundo a avaliação. Profissionais da área de segurança do trabalho que faziam palestras em empresas ou faziam ações prevencionistas dentro de empresas, pegaram fotografaram aquelas imagens que estavam no livro, escanearam e davam as suas opiniões que a pessoa estava se acidentando por isso ou por aquilo. Sem conhecer a história real. Sem conhecer a história real. Não, aquilo não, uma safadeza. Então, eu tive conhecimento disso, foi chegando aqui, olha, lá em tal estado aconteceu isso, olha, aqui em São Paulo, empresa tal. Pegamos, então, aí nós, então, fizemos esse livro em 1999. Foi até uma conversa, eu conversei na época com o secretário de Direitos Humanos, secretário nacional de Direitos Humanos, que era o José Gregori, né? Conversamos do projeto em 1998 para o Gregori e mostrei esse livro para ele, de 95, e ele escreveu de próprio punho, o Gregori. Não, autorizo imprimir. Não queria imprimir aquilo, nós queríamos fazer um livro que vai contar a vida, o que está acontecendo, dando nome e sobrenome de todo mundo que se envolve com acidente de trabalho. Bem, era ano eleitoral, 98, então o ministro, mesmo colocando de próprio punho roda, mas não era rodada, tinha etapas do projeto, o Ministério, então, ano eleitoral, ele não podia fazer nada naquele ano de 98. Então, o que eu fiz? Eu tinha um projeto, o que nós íamos fazer? Tantos meses, trabalho de jornalista, trabalho disso, trabalho daquilo, e eu fui buscando parceiros, tá? O livro é do sindicato, mas eu fui buscando parceiros que topassem participar de um livro que o resultado do material ficaria para eles utilizarem em seus programas, isso valia para a empresa, para sindicatos, para todo mundo, e é o que foi feito, mas eu fui buscando parceiros. Eu lembro que meu primeiro parceiro foi um curso que eu dei aula por 17 anos em São Paulo. Falei, olha, eu vou entregar no final, a gente vai entregar em livros o que vocês pagarem, e eles se ofereceram para pagar 3 meses de uma jornalista freelance, para entrevistar as pessoas, a gente fazia o trabalho de pesquisa aqui. Então, no esquema, mas tive muitos parceiros né, nessa trajetória, Associação Paulista de Medicina, inúmeros parceiros. A Oboré Editorial, né, um parceiro meu até hoje, fantástico, o Sérgio Gomes. Mas nós fizemos o livro sem recursos, mas buscando o conhecimento que o sindicato tinha, a estrutura que a gente tinha aqui, tá? E algum suporte de fora. Então, esse livro ele foi lançado em 1999, e foi interessante, porque o mais caro do livro era a impressão. E a Fundacentro, na época, o superintendente da Fundacentro chegou para mim, porque o livro continha umas questões denunciando os casos do amianto, tá? Os males do amianto, e a gente estava com uma rusga aí. Aí a Fundacentro entrou em contato. Eu fui lá, busquei parceiros, existia uma gráfica no Jabaquara, aqui em São Paulo, e aí coloquei para eles, se vocês forem parceiros, vocês vão receber em livros, tal. E muitos técnicos da Fundacentro ajudaram no processo de pesquisa, muitos técnicos. Aí a Fundacentro falou para nós, olha, se o Gregori, que era o secretário nacional de Direitos Humanos, se o Gregori prefaciar, a gente roda na nossa gráfica essa edição. Bem, eu já tinha o prefácio do Gregori, do José Gregori, secretário nacional de Direitos Humanos, e virou ministro 3 meses depois, ministro da Justiça, 3 meses depois. Ele faleceu recentemente, José Gregori. E tinha o prefácio da pessoa que estava à frente do Congresso Mundial
de saúde e segurança, Da que era o OIT. Dr. Bernardo Bedricot. Eu Que tinha foi em o São Paulo, prefácio né? do Dr. Bernardo, Que que foi em São foi, Paulo em foi feito em 2002, São eu acho, Paulo. né? 2000, foi em 90, 99, Ah, mas foi em 99. 99, tá? O doutor Bernardo Bedrecol, que era uma pessoa ligada à empresa, mas um Ele técnico era do assim, SESI, um né? Ele enorme, do SED, uma pessoa fantástica. fantástico, fantástico Então, esse profissional. livro teve um prefácio do Gregori, do Zé Gregori, e um segundo prefácio do Bernardo Bernardo Bederkoff. Bedrecol, prefácio político e um prefácio mais técnico, Técnico. do doutor Zé Gregori. E aí, então, a Fundacentro fez a primeira tiragem do livro, mas foi isso. Nós lançamos o livro em outubro de 1999, só que quando lançamos o livro, a gente já tinha que entregar as quantidades encomendadas para quem for parceiros, e o livro, assim, era o custo final dividido pela quantidade. A Fundacentro rodou um pouco menos de 5.000 exemplares. Então, porque eles não tinham condição técnica, gráfica, assim, é muito esforçado. Mas aquele livro, então, nós entregamos para todos os parceiros e lançamos o livro, acho que não ficou 50 exemplares aqui. Aí Nossa, eu busquei então, né, novos parceiros. nossos contatos. Então, agora o livro está pronto, não é mais ideia. Teve programas lançados, teve um programa, acho que na Globo News, fez uma gravação sobre um caso do livro. Foi um impacto enorme, mas eu lembro que terminou esse lançamento, o pessoal da Federação, da FLCIO, né, a Associação, é o pessoal dos americanos, ligado ao movimento sindical americano, FLCIO, eles entraram na segunda edição, falaram, não, nós vamos ajudar. Viram o livro pronto, até está pronto, está todo mundo procurava, o pessoal virava o nariz. Viram pronto, não, puta, é um negócio importante, vamos estar aí. Eu lembro que eles entraram com R$ 10.000, 1999, praticamente a segunda edição foi bancada por eles, R$ 10.000, tá? Que bancamos aí, e aí sim, o livro foi Se saindo. bobear no câmbio da época era US$ 10.000, porque teve umas épocas que R$ 1 valia $1. Vai que era uns 10 Não, mil não, dólares, 5 mil é, dólares. eu, Não era, né? Não é o dólar de hoje, é quase R$ 6 Não, um é dólar. verdade. Então, nós fizemos uma tiragem, né, com aquele recurso, mais alguns que iam querendo, e aí de tudo. Entrou, está aqui seu logo, está aqui seu nome, acho que na época não era logo, era nome. Está aqui seu nome, porque é o nome do pessoal, entregava para então, a FLC, eu queria que entregasse o quê? Para sindicatos que eles davam relacionamento aqui no Brasil, entregando. Daqui a pouco, os italianos viram o material, tá? Então, foi uma entidade italiana que atua com o movimento sindical aqui no Brasil, viu o material, não, nós queremos ser parceiros, foi parceiro, então uma terceira edição teve recurso deles também, então ajudou a baratear todo o material, e depois os suecos, a Federação Metalúrgica da Suécia, a Svenska Metal, também foi parceira numa das edições, mas foi uma parceira que pagou diretamente a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, que era o parceiro deles, tá? E a Confederação Nacional repassaria o recurso para a gente fazer essa impressão. Eu sei que depois, o próprio Ministério do Trabalho, que ficava virado, com o nariz feio para um lado ou para o outro, mandou fazer uma tiragem para o Ministério do Trabalho, para o programa chamado Brasil, Gênero e Raça, que era um programa do Ministério do Trabalho voltado para o combate ao preconceito em relação aos preconceitos no trabalho, entre eles a questão da deficiência e trabalho. Então, foi usado no programa Brasil, Gênero e Raça, que não existe mais desde 2004. Tá? Mas em 2002, 2003, uma tiragem foi rodada, então, na Fundacentro, em São Paulo, pago pelo Ministério do Trabalho, em Brasília, para usar nos programas. Claro, ficou a nossa parte, aqui para o sindicato, e depois eles davam a parte deles. Fizemos 7 edições, o que eu lembro disso. Nossa, 7 Quando eu edições, estava, que beleza. 7 edições em 2 anos. A última comecei em 2002. O que eu queria? Tá? O que eu queria com aquele livro? Eu imaginava, até o livro é do sindicato, tá? Mas eu imaginava que as pessoas, ao verem esta realidade,
né, as pessoas se acidentando, abandonadas, a Previdência Social abandonando as pessoas, a polícia, essas investigações que não davam em nada, sempre culpa a própria vítima, tá? Nunca acontece nada com o empregador. Mas, ao ver isso, eu imaginava que, ao ver isso, as pessoas se indignariam. Mas eu queria que esse material fosse entregue gratuitamente para os metalúrgicos que frequentavam a dinâmica da luta do sindicato. E conseguimos. O livro era o tamanho de um sulfite, né? Tamanho, acho que é... A4. É um A4, né? Mas nós conseguimos, eu sei que nas 7 edições nós fizemos 27 mil exemplares. Nossa. Entregamos 14 mil exemplares gratuitamente para os trabalhadores metalúrgicos, cipeiros, para aqueles que faziam aqui o envolvimento da vida do sindicato, e aquilo ajudou muito a gente criar uma consciência prevencionista. Eu lembro, teve casos que estão no livro, que juízes processaram jornais, como um fato lá famoso do juiz do dedinho, né? Um juiz que decidiu que o dedo de um trabalhador que ficou imobilizado por conta do acidente ia desaparecer, ia desaparecer com a evolução da espécie humana e negou o pedido de benefício na Previdência Social, que o rapaz tinha direito. Né? O Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, que hoje não existe mais, hoje, na Justiça Comum, o Tribunal de Alçada Civil, pelo impacto, em menos de um ano, decidiu favoravelmente ao trabalhador com coisas memoráveis, assim, trabalhador saudável não tem parte descartáveis. Tá? Então, coisas memoráveis. O juiz concluiu que, como ia desaparecer na avaliação dele, ele não precisava mais, então cortasse, quem sabe cortava o dedo dele também, né? Talvez, já que não vai usar o dedo dele, né? O juiz confundiu o dente com o dedo e aplicou na sentença. Lamentável. É isso que aconteceu. Ele confundiu dente com dedo e isso ele achou, foi na sentença. Achou que o dedo era um dente ciso, talvez. É isso aí. Porque imagina, o dente do siso... Está acabando o dedo... o dente do siso... O dente do siso se comenta. Claro. E, além de... Algumas pessoas já nem nascem, né? É propício para a pessoa ter o dente e venha... E talvez... Ele confundiu o daqui órgão do corpo. milhões de anos não vai se... Mas ele aplicou ali. Mas que então, absurdo, você né? tem uma ideia, Então, são casos assim que isso aí mobilizou a imprensa toda do Brasil. Decisões como essa, está ali no livro. Tá. Mas, então, esse livro foi em 99, ele teve uma repercussão importante. Depois, e teve também, porque quando o livro saiu, nós apresentamos o livro em várias instâncias nacionais a convite, né? Por exemplo, o CONAD, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, chamou, né, o sindicato para mostrar essa ligação do acidente de trabalho com a deficiência. Tá? Então, coisas desse tipo foram acontecendo. Bem, então lançamos esse em 99 e depois o sindicato, em 2011, ele lança um outro livro. Olha, o sindicato ele começa alguma coisa e ele vai continuando. Ele começa fazer um ciclo de debates sobre CIP e acidente de trabalho em 1980, julho de 1980, e ele vai fazer o ciclo número 45 agora em julho de 2024. Ele nunca deixou de fazer algumas ações, ele vai mudando os temas ao longo dentro dos anos, mas ele nunca deixou de fazer algumas coisas que são permanentes, mas essas publicações elas vão amarrando um pouquinho as coisas. Fizemos, então, em 2011, a gente estava assim, numa situação dramática na região de Osasco. Por que a gente fala dramática? Não, vocês falam de instituição sindicato. Não, a fiscalização já estava totalmente desmontada em 2011, não é agora com Bolsonaro. Bolsonaro veio e jogou uma pá de cal no que ainda restava. Mas nós estávamos numa situação gritante
de ausência de fiscais do trabalho aqui, os acidentes acontecendo e sem resposta de chegar nos locais. Então, o sindicato, por conta disso, ele lança um livro, Uma História Sem Heróis, lançado em agosto. Nós lançamos no encerramento de um ciclo de debates no ano de 2011. Também foi um impacto enorme, mas para nós uma coisa bacana, porque ele vai mostrar publicações que o sindicato fez, mas vai mostrar sempre os problemas que estavam acontecendo. E uma coisa bacana foi assim, o livro ele nasce em PDF, então ele nasce com possibilidade de você espalhar o material para as pessoas num clique. Tá? Então, isso foi, e os anteriores não. Tá? Então lançamos Uma História Sem Heróis, teve um impacto muito legal, né? E documentação histórica de coisas, uma coisa simples, você que é uma pessoa da área, vou pegar a luta lá para a gente ter a luta para ter máscaras respiratórias de verdade que prestem, que não seja lixo, que não fique enfeite no rosto das pessoas. O livro mostra que em 93, o livro é 2011, em 93 nós fizemos uma guerra contra um produto da 3M que aqui no Brasil não servia para nada, que eram umas máscaras para proteger para sílica, cádmio e amianto. E lá nos Estados Unidos, o americano falava, esse produto aqui não serve para cortar grama. E eu ouvi lá em Morgantown, na NIOSH, que é o órgão de pesquisa americano. Trouxemos para cá a informação, foi questionado esse produto da empresa por conta da Fundacentro, pesquisas da Fundacentro, e o ministro Barelli, ele suspendeu a emissão do novo certificado para a empresa até resolver essa dúvida. Mas aquilo foi legal, que se abriu no Brasil uma discussão sobre normas respiratórias. Acho que a secretária dessa ação surgiu o Programa de Proteção Respiratória, que foi desenvolvido depois pelo professor Torlone, ele participou disso. Vladimir, o pessoal que trabalha, né, começaram a fazer, fizeram uma cartilha, então depois fizeram todo o trabalho. Veio a secretária, exatamente. Veio a secretária do Ministério para cá, em reuniões aqui em São Paulo, amplas, a imprensa deu uma cobertura enorme, mas foi muito legal, saiu a norma de proteção respiratória, e nesse livro de 2011, a gente faz de uma maneira muito leve. Resgata todas essas histórias, resgatam essas várias histórias da evolução. Exatamente. E a própria Fundacentro, no livro que eles lançaram, um livro histórico, saiu aí há alguns anos atrás, eles contam esse caso, também não com o detalhe que eu estou te falando, mas eles fala da máscara e depois fala da denúncia que nós fizemos da máscara e depois, um ano depois, vai sair a proteção, essa norma de proteção respiratória. Mas fizemos, então, em 2011, foi bem bacana, com já essa ideia de poder divulgar o material por PDF, então facilita, vai para todo lado, basicamente num clique. E agora, em 2022, então foi o último livro que fizemos, que foi, de novo, o sindicato, que foi um livro chamado, o nome do livro, Rosca Sem Fim. A ideia da rosca, uma rosca que nunca para, basta de mortes, acidentes e doenças do trabalho. Esse livro, então, ele vai pegar um período, ele começa em 1979, o registro histórico de 79, mas ele vai mostrar uma coisa interessante, que é a passagem dessas 4 décadas e a transformação que vai ocorrendo na região e nas instituições. Tá? Por exemplo, a transformação da cidade de Osasco, aqui a região, de áreas industriais, para agora eu ter uma economia voltada para serviço, comércio e serviço. Então, ele vai mostrando essa mudança, ela vai mostrando a entrada de sim, é um livro que é por ordem cronológica. Então, ele vai pegando, lá em 79, vai acontecendo alguma coisa, claro, pegamos os casos mais emblemáticos de cada momento, tá? Mas nós vamos mostrando como que funciona a instituição, como funciona a polícia. Depois, o Ministério Público do Trabalho não existia nessa área. O Ministério Público do Trabalho ficava em tribunais
dizendo, tribunais regionais do trabalho em situações de greve, dizendo que a greve era ilegal. Era isso que ele fazia. Mas depois ele vem entrando, depois mudando no final dos anos 90, né, com um papel importante nessa área. E a gente vai mostrando essa modificação ao longo dos anos. Então, o livro de uma Rosca Sem Fim, ele mostra, por uma ordem cronológica, os fatos que acontecem aqui na região, mas que vão acontecer no Brasil, esse impacto para o Brasil. Então, é muito interessante. Ele termina, olha, para você ter uma ideia, hoje nós estamos discutindo que Covid-19 é doença relacionada ao trabalho. Hoje saiu até uma nova lista do Ministério da Saúde confirmando isso. Covid-19 é doença relacionada ao trabalho. No livro, nós colocamos rostos de trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicas que morreram por Covid-19 trabalhando. Tá? Então, o livro sai em 2022. A Covid chega em março de 2019. 20. Em 2002, 2019, a Covid chega 2020. 2020? 2022, 2021, Sim, legal. Mas você vê, ela chega em março de 2020. Isso. O livro é lançado em abril de 2022, no meio da Covid. Sim, sim. No meio. E ele põe rostos, põe nome, põe locais de trabalho, põe situações, e ele relata no livro. Então, são trechos curtos, mas ele relata com o rostinho das pessoas, que não eram pessoas que estavam doentes, não eram pessoas que tinham predisposição para doenças dessa natureza, mas ele colocava que o sindicato pediu fiscalização nas empresas. Primeiro, o sindicato trabalhou preventivamente para que tivesse distanciamento, tivesse o mínimo de possibilidade de risco para o trabalhador. O sindicato fez isso de verdade. Né? Ele não ficou caçando defunto, ele foi trabalhar na prevenção. Viraram as costas, muitos. O sindicato pediu fiscalização em casos que os trabalhadores denunciaram que estavam trabalhando sem o protocolo de proteção. Nós pedimos fiscalização para o Ministério do Trabalho, documentado. Pedimos para a vigilância sanitária dos municípios e aqui o nosso CEREST, Centro de Referência de Saúde Trabalhador em Osasco Região, para investigar isso. Nós temos estudo deles sobre isso. As mortes vieram, o Ministério do Trabalho fez vista grossa para os pedidos que o sindicato fez, estão documentados, e as fiscalizações foram todas fiscalizações remotas, de papel, e as respostas também vieram de papel. Bem, o livro foi lançado, os casos ali. Foi lançado 28 de abril de 2022. Em junho de 2022, nós tivemos uma reunião intersindical aqui na cidade de Osasco, com a presença do Ministério do Trabalho, aqui a equipe de São Paulo, e o Ministério Público do Trabalho aqui, nesse dia. Quando nós entregamos os livros, nós fizemos um pool de sindicatos, então os livros, cada um entregou um pouquinho, todos os parceiros dividiram ali, ficou uma... Quando o Ministério Público viu aquilo, falou, não sabia que estava acontecendo isso. Sabia não quis saber, porque estava recebendo informações. Tá? Depois que os casos foram reabertos e encerrados sem ter uma CAT. Nem no Ministério do Trabalho, e agora, passando pelo Ministério Público do Trabalho, não apareceu nenhuma CAT de todos aqueles mortos que estavam registrados com seus rostinhos, nomes e endereços das empresas no livro. Então, é legal assim, né? É terrível a tragédia humana, mas é legal de falar, olha, nós documentamos, isso existiu, não é discurso, não é o Covid. São pessoas, né? São pessoas de verdade, não são alguns números
tantos casos e tal, Sim, cada um com o seu CNP, o CPF, seu endereço, sua sim, história de sim. vida, né? E que acaba se perdendo e acaba não se considerando, né, a situação em que muitas vezes o nexo, né, do trabalho em uma situação onde pode se contaminar com o Covid e não acabou não se perdendo, né? Mas foi isso. Então, eu lembro que teve esse fato, e hoje, claro, hoje a pauta do. Então, esse foi o último livro, né? A pauta do movimento sindical aqui da região, os metalúrgicos, né? A gente tem aqui um conselho, né? Nós temos um conselho intersindical de saúde e segurança aqui de Osasco região. Ele completou 33 anos em março. trinta e Legal, três anos de que legal. existência, né? E algumas coisas a gente fazemos em conjunto, mas assim, nós tentamos documentar, tá? Tentamos documentar, os fatos estão aí, tá? A gente espera que um dia, de fato, a gente vai ter justiça social e ambiental, mas eu lembro que lá no início, que a gente estava levantando, em 1979, as primeiras buscas de doenças relacionadas ao trabalho aqui na região, olha, na região do INSS, daqui dos municípios, tinha uma doença do trabalho por ano, na época, na Previdência Social em toda a região. Depois, nos 2, 3 anos seguintes, uma, depois duas, depois, em um determinado momento, nós conseguimos, pulou para 126, e chegou num ano, a gente tinha mais de 1.000 doenças por ano, doenças relacionadas ao trabalho, com a mesma quantidade de acidentados do trabalho da região. Tá? Então, Isso nós antes, tivemos isso realmente antes um daquela, momento. isso antes daquela mudança que sem CAT, que depois acabou do Ministério do Trabalho considerando o nexo a partir da doença. Isso é anterior? Não, eu posso Porque pegar certinho a tabela, a Porque, gente ia ter assim, a na verdade, tabela por. a gente tinha um histórico de doenças muito pequenos, né? Até o momento que o Uhum. Ministério começou a considerar a sem CAT, né? Ou seja, tinha um nexo da doença Não, com a atividade. Isso é anterior, é isso que você está falando? registrada. Nós precisamos uma tabela com série histórica, ano a ano, comparando Osasco com o Brasil, Tá. dados de previdência. Tá? Não, eu Então, sei que o eu estou trabalho que trabalhando. vocês desenvolveram aí foi bem anterior, né, na identificação de doenças ocupacionais. O Osasco saiu na frente aí, os números de Osasco sempre eram mais altos, né? Mas não porque a situação era pior, é que vocês trabalhavam na identificação, é só trabalhar. E a registro? E no Uma Brasil vez, todo estava acontecendo isso, só que ninguém ia detalhar isso, né? Não identificava isso como doença ocupacional. O cara morria ou se acidentava sem o devido à emissão da CAT. é verdade. A última página desse livro é uma tabela comparando Osasco do livro Rosca Sem Fim. Ah, legal, legal. A última outra página. Isso aqui a gente tem em PDF, então é tranquilo. O, mas assim, de 1979 até 1986, o máximo que teve de registro foi 6 doenças na região para quase 20.000 acidentes registrados por ano. Perfeito. Tá, 6 doenças. Depois, quando há explosão de registros, que começa a subir de 500 casos, vai ser 1995 para cá. 1995 vai para 858 casos. 1997 foi o máximo aqui, 1.138 registros de doenças para 4.000 acidentes. Então, estava desaparecendo os registros de acidentes e crescendo muito doenças. Tá? E hoje, agora, está sumindo de novo, porque hoje não tem mais nada. Hoje não tem fiscalização, não tem mais fiscalização. A Previdência Social é uma vergonha pura. Tá? Hoje não se aceita nem os registros dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador. Eu falo isso porque lá no Paraná, nesse momento, o Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba, numa articulação ali com o doutor Zuhair Andar, acho que você conhece ele chegou a ser secretário do Ministério, né? Eles estão conversando, né, uma articulação aí do movimento sindical para pressionar a Previdência Social no Brasil, a perícia da Previdência Social, para algumas questões, mas uma delas é respeitar os documentos que são emitidos pelos
pelo sistema público de saúde e pelos sindicatos de trabalhadores, que está previsto na lei. A Lei da Previdência Social de 1991, que já completou 33 anos, deixa claro, tá, um direito, que é o direito do acidentado ou adoecido no trabalho, ter a sua cópia da comunicação e os órgãos, a sua cópia da CAT, e os órgãos que trabalham com o tema receberem a comunicação. Só que a Previdência tem que aceitar a comunicação quando não é feita pelo patrão. E quando o patrão não faz, o que a Previdência faz? Fica quieta. Mas quando o patrão não, a empresa não emite uma comunicação de acidente de trabalho, ele pode ser multado e penalizado por não cumprir uma regra da Previdência Social. E a Previdência, de uma forma, nós podemos dizer, de uma forma cúmplice, não faz nada. E nós vamos, acho que aí o doutor Zurrer está com um trabalho legal que daqui um tempinho, mas muito próximo, vai ter uma reação sindical pressionando a Previdência Social para cumprir suas obrigações. Mas o livro, na verdade, então, ele foi mostrando alguns registros e acho que numa próxima publicação que vier a ser feita por aqui, com certeza esses casos do dia a dia que vão acontecendo, esses escândalos, né? Nós tivemos 2 escândalos muito graves aqui, assim, o maior acidente da história do sindicato de registro tinha ocorrido em 1985, né? No 85, morreram numa empresa, uma demolição, 8 pessoas ficaram em sanduíche dentro de uma das maiores empresas aqui. Era o maior acidente, saiu publicado no livro. Agora, o maior acidente que esse aconteceu depois que o livro foi lançado. O livro foi lançado em abril. O maior acidente, então, maior que aquele, aconteceu no dia 20 de setembro de 2022, e, com certeza, numa próxima publicação, o sindicato vai trazer a público isso, porque num único acidente a gente vai descobrir muitas coisas. A maioria absoluta dos trabalhadores trabalhando sem registro, 9 mortos, só uma tinha registro, a maioria mulheres. Foi aquele empresa, desabamento que aconteceu numa reunião na empresa política, né? Multitainer, uma empresa fornecedora de contêineres para o governos federal, empresas do governo federal, de governos estaduais e de órgãos das Forças Armadas. Tá? Então, essa empresa que fornece contêineres matou e fornece para grandes eventos, né? Para Coca-Cola, para grandes eventos. Mas essa empresa trabalha com funcionários sem registro. Então, ela pratica dumping social. Essa empresa, mas não está no livro, mas vai estar no próximo. Na próxima edição vai sair um relato dessa história. Dumping social. Dos 9 mortos, só uma pessoa tem registro, e até agora, dos 28 acidentados encaminhados para os hospitais da região e para o Hospital das Clínicas, com o helicóptero da Polícia Militar, dos 28, só outros 3 tinham registro. Tinha um registro da CAT. Nossa. A empresa não tem alvará do Corpo de Bombeiros. E o Bombeiros mobilizou 79 pessoas para fazer o resgate no dia do acidente. 79, tá? Comandada pelos bombeiros. Não tem alvará. A empresa está numa área, então, é fabricação de contêineres, não é comércio de contêineres que ela tem no Rio de Janeiro, comércio e locação. A fabricação é aqui, em Itapecerica, numa área que a CETESB disse não pode fazer produção porque é uma área de proteção ambiental de recursos hídricos. Não tem licenciamento ambiental, tentou várias vezes, não tem, e funciona plenamente com a cumplicidade dos órgãos públicos. Primeiro foi no momento ali, em setembro de 2022, a um mês das eleições, a 15 dias do primeiro turno das eleições. E o Ministério do Trabalho veio lá para abafar o caso, para não respingar nas eleições
do seu candidato a presidente da República, e essas são as provas que o sindicato tem e que ele está levando, e amanhã o sindicato tem uma reunião no Ministério Público do Trabalho e ele vai de novo levantar essas questões. Vai estar com o pessoal do Ministério do Trabalho de São Paulo, vão estar na mesma reunião com o sindicato e ele vai levantar essas questões para fazer com que esse Ministério Público, que não conseguiu enxergar Covid como doença do trabalho nas metalúrgicas, agora alguma coisa ele vai ter que fazer em relação a essas mortes, esse abandono das famílias, que já vai para quase 2 anos. Mas isso vai ficar provavelmente para um próximo livro, para um próximo documentário. É muito triste esse caso, né? 9 mortos e... Quantas CADs foram abertas, você falou? São 3? Uma CAD, e a gente tem a suspeita que a pessoa não estava registrada, essa mocinha não estava registrada, uma moça de 20 anos. A maioria dos mortos, 7 eram mulheres. 7 eram as mulheres que trabalhavam no escritório da empresa. 7 mulheres. Tá? E a idade da maioria dos mortos é menor que 30 anos de idade. A maior parte das idades. Clemente, já estamos aí no nosso tempo para encerrar essa primeira etapa. Na semana que vem a gente continua, mas eu queria que você falasse sobre o dia 28 de abril e o evento que o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco está preparando, uma homenagem bonita para resgatar essa data importante. E conta um pouquinho para a gente e faz o convite aí. O evento vai acontecer... deixa eu ver, na Praça Vladimir Herzog, né? No dia 28 de abril. Conta um pouquinho para a gente aí esse evento. Pode ser uma coisa fantástica. Eu estou muito animado com isso. Você vê, quando a gente se conheceu, eu estava de cabelo preto ainda e não usava óculos. Agora já vê que eu estou meio derrubadinho. Mas sempre acreditando no trabalho conjunto. E vai acontecer, tá? Vai acontecer. Tá? O movimento sindical, as centrais sindicais, os movimentos sociais, o CEREST, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, Fundacentro, Ministério do Trabalho em São Paulo, juntos estão trabalhando na organização de um ato que nós vamos estar batizando, o nome é Ato e Canto pela Vida, porque no dia 28 de abril vai ter uma manifestação na Praça Vladimir Herzog, que é no centro de São Paulo, e uma manifestação onde a questão do acidente de trabalho ela vai ganhar força para denunciar. Quer dizer, então não é um ato regional aqui em Osasco. Tá? Nós estamos juntos nesse ato, e ele surgiu, então você vê assim, muito rapidinho, como é que ele surgiu a gente ir para a praça? Tá? A Fundacentro tinha marcado uma atividade dentro da Fundacentro no dia 29 de abril, para comemorar a data. O Sindicato dos Técnicos de Segurança do Estado de São Paulo estavam trabalhando no dia 27 de abril, um sábado, no auditório da Fundacentro para comemorar a data. Os sindicatos de Osasco estavam organizando o dia 27 de abril, um sábado, regional, para comemorar a data. Mas, numa conversa com a direção da Fundacentro, começou com eles no dia 15 de fevereiro, numa conversa com a direção da Fundacentro, tá? E nós fomos lá explicar, então tinha um grupo de pessoas interessadas em trazer isso para uma praça pública. Nós fomos conversar com a Fundacentro da importância de unirem todo mundo num ato aberto em local público. Por que nós somos na Fundacentro? Porque a Fundacentro hoje tem menos da metade dos técnicos que ela tinha. A Fundacentro está sem condições de fazer pesquisa. Não consegue fazer acompanhamento, não tem gente, as pessoas aposentaram, as pessoas estão afastadas para a Previdência Social, as pessoas não conseguem atender demandas porque não tem concurso público há muitos anos, está desmontada a Fundacentro. A Fundacentro falou, beleza, estou junto com vocês, porque tem que dar visibilidade para a necessidade de eu ter capacidade de resposta para pesquisas na área de acidentes e doenças. Beleza, estão junto por isso. Nós fomos procurar o Ministério do Trabalho, aqui de São Paulo. O Ministério do Trabalho falou, estou junto com vocês. E veio desde a segunda reunião, estou junto com vocês, por quê? Porque hoje eu só tenho capacidade de ter 15% dos auditores fiscais que possam atender
ordens de serviço e fiscalizar as empresas no Estado de São Paulo. Ou seja, o déficit de fiscais do Ministério do Trabalho é de 85% aqui em São Paulo. Então, ele sabe que não tem capacidade para uma resposta rápida. Olha, o caso da Multitênis é um exemplo claro. A Multitênis, o acidente foi 20 de setembro, veio uma ordem de Brasília para ir gente lá para abafar o caso, tá? Veio uma ordem, vieram 5, mas por uma ordem de Brasília, e a equipe que foi mesmo fazer uma fiscalização junto com o sindicato foi em agosto do ano seguinte. Foram outros 5 auditores, não foi os 5 primeiros. Porque não tem gente, tá? Então, eles sabem disso, e eles sabem que se der certo, o movimento der visibilidade para o problema, com certeza o governo Lula vai ter coragem, vai criar coragem para enfrentar este Congresso que não permite abrir, vai qualquer coisa que vai via Congresso para abrir vagas para as áreas sociais, para as áreas de investigação que podem molestar empresas, o Congresso não está nem aí, não vai. Então a gente sabe que tem que criar uma pressão política. O Ministério do Trabalho, então, sacou isso aqui em São Paulo, então toda a direção do Ministério do Trabalho está junto com a gente nisso, e as centrais sindicais. Nós já fizemos 5 encontros, 5, faremos o encontro de apresentação aqui essa semana ainda. Mas já fizemos 5 encontros, reuniões dentro da Fundacentro, reuniões dentro do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, reuniões dentro da UGT e dos sindicatos comerciais de São Paulo, reunião dentro da Força Sindical São Paulo, Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo, e a próxima reunião nós faremos dentro do Ministério do Trabalho em São Paulo. Consciência dentro do Ministério do Trabalho aqui em São Paulo, numa sala mais apropriada, mas depois que ocorrer, eu conto isso, a sala mais apropriada que se poderia ter dentro do Ministério, ficou reservada para essa reunião, que será anunciado, então, o ato. Mas o que então, está por trás? Está por trás, primeiro isso, a necessidade de ter fiscalização, a necessidade de ter pesquisa, a necessidade dos órgãos públicos se respeitarem. Então, nós queremos que, por isso que eles estão juntos, Sereste está junto por conta disso, né? Que as suas análises, as suas ações sejam respeitadas pela Previdência, sejam respeitadas pelos outros órgãos, né? Que, vamos dizer, esse poder de investigação que tem, que de fato seja respeitado, tá? E os trabalhadores, por que interessa para nós, trabalhadores, que esse ato seja um sucesso? Por conta disso, as pessoas estão trabalhando para tudo quanto é lado sem registro, as empresas não emitem, tá? Multitênis é o exemplo clássico disso, mas trabalhando sem registro. Quando sofrem acidentes, as empresas não querem emitir as comunicações de acidente de trabalho. Por falta de investigação, por falta de pesquisa, as empresas não emitem as CATs registrando as doenças relacionadas ao trabalho. Então, as pessoas ficam abandonadas, sem proteção na Previdência Social, né? E a Previdência Social cria dificuldades na perícia para garantir que o trabalhador que procura ali, ou o familiar que procura ali, possa ter o amparo que se imagina da Previdência Social. Então, são todas essas questões que levaram essa união das centrais sindicais, no nosso caso aqui, do Conselho Intersindical de Osasco Região, da Fundacentro, do Ministério do Trabalho e dos Serestes, né, para a gente ter um grande ato na Praça Vladimir Herzog, mas um ato que vai tornar público o que está acontecendo, porque a maioria da sociedade, da classe média brasileira, não sabe o que acontece no mundo do trabalho. A maioria dos juízes que julgam não sabe, não conhece o que é o mundo do trabalho, não sabe o que é assédio moral no trabalho. Então, tudo isso virá no dia 28, mas de uma maneira muito alegre, né, em praça pública, com canto, tá? Então vai ter cantos com músicas ligadas ao mundo do trabalho, mas vai ter coisa, e vai ter também a montagem estamos trabalhando para isso,
vai ter a montagem de um painel feito com as mãos dos participantes, que a ideia é que depois isso se torne um quadro, e esse quadro vai ser divulgado e espalhado pelo movimento sindical e social do Brasil afora. Vai ser construído ali com a mão das pessoas. Que legal, que legal. Bom, Clemente, a gente combinou que ia dividir a nossa entrevista em 2 blocos, né? Vamos falar, nesse bloco, falamos sobre a questão dos acidentados, a questão da atuação do sindicato em relação à questão da saúde e segurança do trabalho. E no próximo programa, então, que vai ser na semana que vem, a gente vai falar sobre os trabalhadores com deficiências, né? E a inclusão desses trabalhadores nos locais de trabalho, que é um outro trabalho muito bonito que o sindicato e o Espaço da Cidadania desenvolvem aí na região de Osasco e com repercussão em todo o Brasil. Muito obrigado por esse depoimento. Semana que vem a gente volta, então, para falar sobre esse tema. Valeu, meu amigo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Prazer de novo em revê-lo. Bom, pessoal, estamos encerrando, então, esse programa que ouviu o meu amigo Carlos Aparício Clemente, esse batalhador da defesa dos trabalhadores brasileiros. Na semana que vem a gente volta com ele, falando sobre a inclusão de trabalhadores com deficiências. Até lá, pessoal.